coração, eu já recebi da parte do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, né? Como sempre, vocês sabem que eu amo vocês, todos, né? Amo essa igreja e eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu não sei se é impressão minha, mas eu percebo algo diferente e eu quero agradecer ao Senhor, né? Porque verdadeiramente o Senhor já se faz presente em nosso meio, né? E eu creio que você não veio aqui em vão. Eu creio que quando você sai da sua casa para vir até a casa do Senhor com um propósito no seu coração de adorar, de receber a direção e a instrução que Ele verdadeiramente tem para te dar, eu creio que nós não saímos daqui de mãos vazias, amém? Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Amém, igreja? 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. A irmã está perguntando se eu não vou louvar. Agora você vê, né? Toda vez que eu vou louvar, ela fica rindo de mim. Agora vocês veem. Só porque Deus deu essa voz, eu sei, eu gosto de louvar, sabe? A minha voz é muito boa. Mas amém. Mas eu louvo mesmo assim, não tem jeito não, igreja. Nada pode calar um adorador, não é isso? Eu adoro, não tem jeito, eu louvo. Mas eu falei, né? Hoje tô sentindo assim algo diferente. Estou sentindo um mover, assim, estou crendo, estou percebendo um mover de um cicio suave, sabe? A palavra do Senhor diz que Elias, quando ele estava dentro da caverna, se apresentaram várias teofonias para ele, né? Várias representações do sobrenatural. Teofonia, representação do sobrenatural na materialização. E aí veio uma grande tempestade, um grande fogo, e Elias continuou lá dentro da caverna. E veio um grande vento, e Elias continuou lá dentro da caverna. E diz a palavra do Senhor que dentro dessas todas manifestações veio uma voz, um vento leve, como se fosse uma brisa. E quando veio esse vento leve, como se fosse uma brisa, Elias reconheceu e ele disse assim: essa é a voz do meu Senhor. E aí ele sai daquela caverna. E eu percebo assim o Senhor querendo navegar conosco na palavra dele, amém? E diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe. E disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenhas. Amém? Glória a Deus. Eu posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor? Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Diga para Ele no seu coração nessa noite: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Senhor, eu vim aqui para te buscar. Eu vim aqui para receber aquilo que o Senhor tem para falar comigo nessa noite. E eu creio que o Senhor já está falando conosco através dos louvores, através das ministrações que já foi feita aqui. E Ele vai, em nome de Jesus, continuar falando conosco. Amém? E quando eu fui convidada para trazer
ministração, eu fiquei ali de tarde pensando, e esses dias o Senhor tem falado bastante sobre a providência dele, né? E então eu aqui meditando na palavra do Senhor, eu gosto muito dessa palavra, né, do profeta de Elias, e nós sabemos que naquele tempo Samaria estava em grande o quê? Em grande fome, em grande seca, né? Já fazia tempo que não chovia, já fazia muito tempo que não chovia. E Samaria estava desertada, não é isso? Mas nós sabemos também, se nós não sabemos, mas isso era só por estar, só por acontecer, era uma coisa do tempo? Não. O povo estava o rei, né, os líderes, os cabeças, que era Acabe. Acabe era como hoje, assim, vamos dizer assim, o seu pai, a sua família, ele já conhecia o Senhor, o rei Acabe. Ele conhecia o Senhor. Talvez ele já tivesse nascido no berço evangélico, né, naqueles que creem no Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele já tem, assim, amigos. Veja bem, vai prestando atenção. Ele já tem, assim, companheiros, se você for meditando na palavra, que já não professava a mesma fé, já não tinha o mesmo temor, já não tinha o mesmo entendimento, mas ainda assim Acabe tinha comunhão com ele. Abra um parênteses aqui. Quando eu falo isso na minha casa, eu falo isso para mim, eu falo isso para quem vem conversar comigo. Às vezes as pessoas não gostam, mas não tem para onde correr, não. A água e o óleo, elas não se misturam, sim ou não? Mistura? Podem estar no mesmo lugar. Isso significa o quê? Não tem comunhão. Se está tendo comunhão, tem alguma coisa que precisa ser o quê? Revista. Amém? Não pode. Não pode. Não é nem que não deve, não pode. Se está tendo, tem alguma coisa que não está ali casando, que não está legal aqui dentro. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que nos examinar. É necessário, igreja. E assim, na caminhada, a gente tem que estar sempre observando como que nós estamos. Porque não existe o super crente, existe? Não existe. Se você conhece, eu não conheço nenhum. Eu conheço só seres humanos que são aptos a falhar. Estão ali, estão na caminhada e podem falhar, né? E estamos bem propensos a isso se não estivermos em submissão à palavra do Senhor. Mas aí, não obstante disso, Acabe vai e ele se casa com Jezabel. E Jezabel é uma rainha, né? Ela se torna uma rainha, mas ela é uma profetisa de Acera. Acerá, né? Cada um fala de um jeito, né? Acerá, Acera e de Baal. Ela é uma profetisa. E a palavra do Senhor diz que Acabe, quando ele teve a orientação para não se casar, mas ele se casa, ele vai lá nos fenícios e se casa com Jezabel. E quando ele se casa com Jezabel, ele começa aqui, ó, a palavra do Senhor vai dizer que ele adora a Baal, ele se prostra a Baal. Então o rei que conhecia a palavra, que tinha incumbência de verdadeiramente estar guiando o povo na direção do Senhor, se corrompe. Por falta de um posicionamento dele, de Acabe, porque ele se deixa levar pela idolatria, pelo posicionamento da sua esposa Jezabel, que era uma profetisa, uma adoradora de Baal, e ele começa também a se prostrar a Baal, a adorar a Baal. Mas perceba que na nossa vida nada vai acontecer sem que o Senhor, por seu amor infinito, não venha nos avisar. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso ou não? Por que eu estou falando isso? Porque Acabe, ele foi avisado. O Senhor mandou avisar Acabe: não se prostra. Acabe, não se curve diante de outros deuses, para que não venha o mal sobre a tua
Acabe não dá ouvidos. E muitas das vezes nós passamos, vai trazendo para a nossa vida, por situações, por simplesmente não dar ouvidos. Outro dia eu estava falando que nós costumamos achar que Deus tem que falar conosco num grande estrondo. Que Deus tem que falar conosco, que Deus só está falando se estiver pulando no poder, que Deus só está falando se o anjo aparecer. Não, são nas pequenas coisas. É na sua comunhão com Deus. É às vezes num telefonema, nós é que temos que ficar atento para ouvir e discernir a voz do Senhor. Mas Acabe não estava atento. Acabe se deixou levar por isso. E a palavra do Senhor vai dizer ainda, se você for pegar lá no início para chegar no núcleo dessa mensagem, que ele, não satisfeito em adorar, não satisfeito em se prostrar, o que é pior, conhecendo, veja bem, conhecendo o Senhor dos Exércitos, ele levanta poste ídolos. E na sala do rei, nos átrios, ele coloca umas estátuas enormes de Baal e Aserá. E isso provocando a ira do Senhor. Irmãos, aí ficou estreito. Mas veja bem, que foi ele que provocou, mas ele estava no reinado. Olha a importância de nós orarmos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Né? Era ele. E aí o que acontece? O Senhor manda avisar ele. E aí Elias aparece a ele e diz para ele assim: olha, Acabe, eu quero te dizer que pela minha palavra não vai chover na terra, até que pela minha palavra então volte a chover. E sabe o que aconteceu? Acabe não deu nem ouvido. Não vou nem ouvir. Muitas das vezes Deus está falando conosco e nós não estamos dando nem ouvidos porque Ele está falando. Nós não estamos dando nem atenção porque Ele está falando conosco. Como, por exemplo, eu creio que nessa noite, num cício suave, o Senhor está falando ao nosso coração. Amém? E Ele diz, então, Acabe não liga. Só que você suportar uma adversidade uma semana, pode ser. 2, talvez, 3, um mês. Aí já começa você, caramba, está acontecendo alguma coisa, né? E eu acho que foi por aí que aconteceu com Acabe, porque ele não ficou um mês, nem 2, nem 3. Ele ficou anos, né? A palavra do Senhor diz que então veio anos, né? Veio um ano, veio o primeiro ano de seca, veio o segundo ano de seca. E é tremendo, porque quando o Senhor manda avisar a Acabe que não haveria mais chuva sobre a terra, eu creio que talvez Acabe tenha descansado e não tenha dado ouvidos, porque ele talvez acreditasse que Baal pudesse trazer aquilo que o Senhor estava cerrando sobre a vida deles. Porque Baal era venerado pelos seus sacerdotes, sendo conhecido como o Deus do tempo. Ele era conhecido como aquele que enviava, que mandava no sol, na chuva. Ele era o Deus do tempo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que acima de qualquer um e sobre todos, só há um que é soberano, e esse é o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor usa Elias, um que não se corrompeu, um que não se prostrou, e diz para um corajoso, um servo do Senhor corajoso, porque para ser servo do Senhor tem que ser corajoso, tem que ter coragem, tem que ter aliança, tem que ter confiança, porque não é fácil não, você dizer e enfrentar as situações, ir contra a tudo aquilo que estão dizendo que é certo e que vai acontecer. E Elias, ele chega então para Acabe e diz para Acabe, em outras palavras, parafraseando, você diz que você está adorando a um que você diz que é o Senhor do tempo, que manda, que faz chover, que faz o sol, mas eu quero te dizer que o Senhor dos Exércitos diz que vai cerrar o tempo e não vai haver chuva. Então Acabe paga para ver. Ele paga para ver, porque ele não se arrepende. Ele continua na dureza do coração dele. E a palavra do Senhor diz que então
vai perdurando, vai perdurando. Até que se passa um tempo que diz a palavra do Senhor aqui, olha, que no livro de 1 Reis, você não precisa abrir, eu só vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras, para você ir pegando essa palavra, que diz assim, no livro de 1 Reis, no capítulo 18 ainda, só que no versículo 5, disse Acabe a Obadias, vai pela terra, e procura por todas as fontes de água, e a todos os vales, possa ser que achamos ervas, para que salvemos a vida dos cavalos e dos mulos, e não percamos todos os animais. A fome estava extrema, mas ao invés, agora vai entendendo, ao invés de Acabe se curvar, reconhecer que estava andando numa direção que estava contrário à vontade, ao querer, ao projeto de Deus para a vida dele, para o reinado dele, ele acha que ele vai conseguir procurar uma fonte. No meio da seca, ele pega o eunuco lá do reino e diz assim, olha, você vai para um lado que eu vou para o outro lado. E nós vamos procurar uma fonte e vamos achar então água e vamos achar alimento para que os animais não venham a morrer. Olha, ao invés de ele se curvar, ele estava procurando o quê? Ele estava procurando com a força do seu braço trazer uma solução para aquela questão. Quem está entendendo? E não é por aí. E não é dessa forma. Sabe, eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes as coisas não estão fluindo como nós queremos. E possa ser, eu quero trazer até no meio da família isso. Isso é muito comum no meio da família. E muitas das vezes nós nos colocamos como uma razão. Nós temos razão. Poxa, e humanamente falando nós temos razão, né? Possa ser que tenhamos razão daquilo dali. Mas o que importa, o que está acima de tudo, é o propósito de Deus, é a direção que Deus está te dando para que você venha passar por aquela situação, por aquela circunstância. E diz a palavra do Senhor que ao invés dele ir buscar em Deus a sua fortaleza, o seu refúgio, a sua providência, ele sai pelo descampado e vai buscar um refúgio, ele vai buscar alimento, ele vai buscar algo que pudesse dar resposta à sua necessidade. Mas não encontra. E ele continua a buscar, e ele continua a buscar. E diz a palavra do Senhor que já quase beirando 3 anos de seca, então ele sai para buscar. E Elias vai ao encontro. O Senhor diz a Elias, Elias, levanta, vai ao encontro de Acabe e diz para ele que sobre a minha palavra vai chover. Então Elias levanta e vai ao encontro de Obadias. E quando ele chega no encontro de Obadias, ele diz para Obadias, Obadias, eu quero encontrar Acabe. E Acabe vem ao encontro dele. Você sabe o que o Acabe diz para ele? És tu o perturbador de Israel? Mas Acabe sabia que ele não era o perturbador de Israel. Então Elias diz para ele assim, olha, eu não sou o perturbador de Israel. Essa situação está acontecendo porque você e a sua casa se voltaram contra o Senhor, Deus dos céus. Sabe o que eu quero dizer nessa mensagem, nessa palavra, nesse versículo aqui? Muitas das vezes você está orando, você está buscando, você está jejuando, você está fazendo tudo que o Senhor está te mandando, mas querem imputar a você um nome ou um apelido daquilo que você não é, porque Acabe olha para ele sabendo que ele era profeta. Acabe sabia que ele era profeta, mas Acabe olha para ele e diz, és tu o perturbador, transferindo a responsabilidade, querendo colocar um nome para ele. Mas eu quero te dizer nessa noite que Elias, ele não se deixa corromper pelas palavras que Acabe tenta falar para ele. Pudera ser. E o que o Senhor está falando? Tenha convicção do teu chamado, do teu posicionamento diante do Senhor. Não deixe com que as palavras que estão vindo de fora venham te tirar da direção. Você que está na escola, você que está na faculdade e você escuta muito assim, lá vem essa daí, essa crente, lá vem essa daí, mas você sabe aquele que te chamou dentro da sua casa. Igreja, abre um parênteses aqui. Quantas das vezes dentro do meu lar, eu lutando, eu fazendo as
coisas, eu ouvia palavras que só vinham para entristecer o meu coração. E muitas das vezes, olha, eu estou vivendo, como foi dito aqui, um novo de Deus na minha vida, porque o Senhor me libertou. Me libertou dessa situação, dessa circunstância. Porque através de palavras, muitas das vezes vem sobre nós um jugo que Satanás, usando pessoas, querem nos colocar. Mas você diz assim: Senhor, mas eu estou caminhando, Senhor, mas eu estou indo, e as outras pessoas não reconhecem. E às vezes nós ficamos lutando para que as pessoas venham reconhecer Deus em nós. É assim ou não é, igreja? A gente quer que as pessoas reconheçam o brilho do Espírito Santo de Deus em nós. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. O que você é, quem você é testemunho de Deus sobre você. Vai haver pessoas que vão testemunhar sobre você, porque Deus vai mostrar quem você é. Não é você na força do seu braço. Então, quando isso acontece aqui, Elias dá 2 passos para trás e diz para ele: olha, eu não sou o perturbador de Israel, mas faz o seguinte, chama os profetas, que nós vamos então colocar à prova. Mas chama os 450, vamos fazer um holocausto. E o Deus que mandar a chuva, este é o Deus que respondeu o holocausto com fogo, né? Que vai enviar a chuva, este é o Deus verdadeiro. E Acabe, ele sabia tanto quem era Elias. Irmãos, em nome de Jesus é necessário que nós venhamos a reconhecer um homem e uma mulher de Deus. É importante, sabe? Às vezes eu vejo pessoas, pastora Cláudia, sem temor nenhum, sabe que a pessoa é um homem de Deus. Meu irmão, se ele está errado com Deus, deixa que Deus fala com ele. Deixa que Deus vai tratar com ele. Mas não, você vê as pessoas hoje sem temor nenhum, sem reverência nenhuma, sabe? Do ministro do Senhor, da ministra do Senhor. E Acabe ali falando de Elias, dizendo que ele era um perturbador, mas Acabe sabia quem era Elias. E diz a palavra do Senhor que Acabe então manda fazer o que Elias está dizendo a ele. E ele reúne todo aquele povo ali. E quando ele reúne aquele povo, ele manda eles chorar, eles gritarem. E eu não sei se vocês sabem que o culto a Baal, a Será, ele era muito escandaloso. Eles gritavam, eles dançavam, eles se retalhavam. E tudo isso eles estavam fazendo com o propósito de que houvesse o fogo, que descesse o fogo. Porque o Deus que enviasse o fogo, este seria o Deus. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite. Quando Deus fecha uma porta, só Ele pode abrir. Porque há um tempo para todas as coisas na nossa vida. Há um tempo de clamar, há um tempo de receber a resposta daquele clamor. E ainda assim, a palavra do Senhor vai dizer que Acabe, ele não se rende à palavra de Deus. E aí você olha muitas das vezes dentro da sua casa, no seu lar, na sua família, na sua vizinhança, você diz: meu Deus, já viu tanto milagre, já viu tanto agir de Deus, já viu tanto poder de Deus, por que não se rende ao Senhor? Mas a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Romanos que a capacidade do arrependimento vem do Espírito Santo, da presença de Deus em nós. Nós não temos essa capacidade de nos arrepender. Nós não temos essa capacidade de olhar para os nossos erros e surtir em nós o arrependimento. Mas o Espírito de Deus em nós, Ele nos dá essa capacidade. Então, importa que nós estejamos em comunhão com Ele, para que nós possamos ouvir a voz e a direção do Espírito Santo, para aquilo que nós precisamos fazer, para que a nossa resposta, para que a nossa providência, ela venha nos alcançar, ela venha chegar até as nossas vidas. E diz a palavra do Senhor, então, que Elias faz aquele grande sacrifício ali, e os profetas de Baal gritam e choram e nada. Então Elias manda regar. Elias chega ao momento de Elias. E a palavra do Senhor diz que quando Elias ele chega para poder fazer a parte dele do sacrifício e invocar o fogo, diz a palavra do Senhor que ele pega e a primeira coisa que ele faz, ele conserta o altar de Deus.
Eu quero convidar você nessa noite. Você que está caminhando com o Senhor e precisa de uma resposta. E muitas das vezes essa resposta não está acontecendo. Eu quero dizer, no meio da discórdia, no meio da confusão, no meio da agitação da situação, a situação está agitada, a situação está fora do controle, no meio dessa agitação, não vai haver o mover do Espírito Santo. Para haver o mover do Espírito Santo, é necessário se acalmar, é necessário olhar para os lados e para poder ouvir a direção que o Espírito Santo vai dar. Então você que está no meio de uma agitação, eu te convido a parar, a pensar e a buscar e aclamar o Senhor com calma. Porque certa feita Jesus estava ali no meio da multidão e ele diz aos seus discípulos, olha, era necessário um milagre. Vai pegando os caminhos para o milagre com Deus. O caminho da resposta com Deus. Elias estava ali sob a direção de Deus. Mas ele precisava da resposta de Deus diante dos olhos de todos. E não seria de qualquer maneira. Ele reconhecia que não seria. Muitas das vezes nós achamos que vai ser de qualquer maneira a nossa resposta. Júlia, que a sua resposta vai chegar, você com a vida de qualquer maneira. Não vai chegar. A resposta, para a resposta chegar, é necessário que se cumpram alguns processos com o Senhor. E um deles é a calmaria. É necessário se acalmar. Então Elias vai e conserta o altar de Deus. O altar estava todo em ruínas e ele conserta aquele altar. Ele prepara o ambiente para que a resposta do Senhor pudesse chegar ali naquela situação. E quando ele prepara o seu altar, ele pega as 12 pedras representando as tribos de Israel. As 12 tribos. Sabe por quê? Porque Deus, ele respeita, né? Ele observa a história. Ele observa a história. Não sei se você sabe, mas existe uma coisa chamada no direito, eu até anotei aqui, existe uma coisa chamada, quando muitas das vezes nós já vimos aquilo. Ai meu Deus, eu esqueci. Quando você tem a lei várias vezes, mas jurisprudência. Quando Elias ele pega aquelas 12 pedras, ele está falando para o Senhor, Senhor, tu já agiu aqui, o Senhor já fez o milagre. Então, Senhor, olha para essa situação aqui agora para que o teu nome seja glorificado. Senhor, tu já fez esses milagres várias e várias vezes. Como se trazendo para o mundo natural uma jurisprudência, mostrando para o Senhor, Senhor, tu opera dessa forma. E ele mostra ali as 12 tribos, as 12 pedras ali. Depois Elias vai e pega a água e joga a água. E poderia ser que o povo que estava ali dissesse assim, Senhor, como que ele está pegando a água, está faltando água e ele joga a água? Mas eu quero dizer uma coisa. Elias tinha ouvido a palavra, a voz de Deus. E muitas das vezes as pessoas não vão entender a tua caminhada com Deus. Muitas das vezes as pessoas não vão entender você acordar de manhã no domingo e vir para uma escola dominical, ao invés de ir para uma praia, ao invés de estar em outro lugar. As pessoas vão dizer, lá vai a fanática, lá vai o fanático, olha só, agora está surtando mesmo. Mas eles não sabem o que você ouviu de Deus, qual foi a promessa que o Senhor te fez. Eles não sabem qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus. E muitas das vezes nós precisamos nos apegar a isso de todo o nosso coração. É tudo que nós temos, é a palavra do Senhor, é a promessa dele. E quando as pessoas dizem para Elias, olha Elias, você está jogando balde, você está gastando água e a gente está com falta de água. Essa água ia suprir a necessidade de todos nós aqui, mas você está jogando água, você está desperdiçando. Elias diz assim, ei, eu ouvi que Deus vai mandar chuva e chuva em abundância para cá. Eu não estou preocupado com poucos baldes, porque quando você ouve a voz de Deus, a promessa de Deus, você não vai se contentar com pouco. Tudo que o adversário quer, tudo que o mundo quer, as circunstâncias querem, é que você se limite e se contente com um pouquinho, porque ele sabe que o que
que Deus preparou é grande, que aquilo que o Senhor tem é glorioso, é para glorificar o nome dele. Então Ele quer que você fique retido ao pouquinho, ao pequenininho, aquilo que não vai fazer a diferença na sua vida, na sua família. E Elias então começa a jogar por 3 vezes e ele clama, e o fogo desce então. E quando o fogo desce, a palavra do Senhor vai dizer que então Elias pega a espada e mata todos que ele, pela lei mosaica, poderia fazer, todos os profetas de Baal e de Aserá. Ele mata todos eles, os 450 profetas. Ele extermina todos. E ele manda dizer a Acabe, ele diz, então diz a Acabe, chove, come e bebe, porque já se ouviu um ruído de abundante chuva. Essa parte aqui é interessante, porque veja bem, Elias ouviu o ruído de uma grande chuva, mas se você olhasse para o tempo, continuava o mesmo tempo. Quando Deus fala, uma vez o Senhor falou para mim, você vai ser mãe novamente. Eu não podia mais ser mãe. E Ele disse para mim, você vai ser mãe novamente. E quando Ele disse para mim, eu olhei para toda a circunstância, nada aparentemente tinha mudado. Parecia que tudo continuava a mesma coisa. Quando Elias ouve o barulho de uma grande chuva, ele olha para o tempo, ele vê aquele sol, ele vê nenhuma nuvem no céu, mas ele diz, eu já escuto o barulho de uma grande chuva. Aleluia. Eu quero te dizer que há uma diferença entre a atmosfera espiritual e a atmosfera natural. E o que Elias poderia estar ouvindo naquela hora era na atmosfera espiritual. Porque quando Deus fala algo para mim ou para ti, Ele já decretou sobre essa situação em nossas vidas. E não importa se você não estiver vendo no natural. Sabe o que Elias faz? Ele não está vendo no natural, mas ele já ouviu no espiritual. Ele já ouviu o som da chuva descendo. Então ele sabia que aquela chuva ela iria descer, mas era necessário romper o espiritual e se materializar no natural. Quantas vezes o Senhor tem falado comigo e contigo? Existia uma perseverança de uma caminhada de Elias com o Senhor. Mas o Senhor queria honrar e honrou Elias. Nada do que ele passou que não foi fácil. Foi por acaso ou foi em vão. Mas a palavra do Senhor vai dizer que então Elias ouve o barulho de uma grande chuva. Você pode ouvir nessa noite o barulho da tua resposta. Você pode ouvir nessa noite a resposta do Senhor. Seu altar está consertado. Seu altar está no lugar. Seu altar, a sua vida está consertada diante do Senhor, está purificada diante do Senhor. Então aquela promessa que Ele te fez, aquele pedido que você fez ao Senhor, você pode fechar os seus olhos nesta hora e ouvir o som da tua vitória. Você pode ouvir no espiritual aquilo que você tem clamado ao Senhor chegando sobre a tua vida. Pois assim estava Elias, o profeta do Senhor. Ele já poderia ouvir, como hoje já posso ver famílias transformadas, lares restaurados, igrejas e ministérios ali na presença do Senhor, porque a gente já pode ouvir o som da nossa vitória. E diz a palavra do Senhor que mesmo Elias tendo ouvido, era necessário algo mais, porque ainda não havia se materializado, irmã Neguinho. Ele olhava para o céu e ele via o sol estar quente, de 40 graus. Não havia uma nuvem no céu, mas como se ele ouvia o barulho da chuva, então ele diz assim, eu ouço o barulho no espiritual. E ele diz, então avisa a Acabe, Acabe, vai comer, vai beber, mas o servo do Senhor não vai comer, não vai beber, o servo do Senhor vai orar. Quem está entendendo? E diz a palavra do Senhor então que Elias sobe para o monte. E aí dizem assim, para que ir para o monte? Para que você se trancar e ir no quarto e ficar em oração? Mas que tanto ora, mas que tanto jejua. Você ora, você jejua porque você crê na resposta do Senhor, porque você já ouviu o som da tua vitória. E agora é necessário o quê? Esse materializar. E diz a palavra do Senhor que Elias, ele não ficava orando e olhando para o céu. Ele não ficava
sinal. Oh, você viu aquilo? Oh, você está assim? Oh, meu Deus, vou na internet, eu vou ali. Não, a palavra do Senhor é tão precisa que diz que quando Elias se ouve e ele diz para Acabe, vai, que vai chover, a palavra do Senhor diz que ele se põe a orar, mas não se põe a olhar para o céu. Ele está de cabeça encurvada entre as suas pernas, nem para o céu ele está olhando. Ele tinha certeza. E ele diz para o menino dele, vai e vai buscar, vai verificar para ver o momento dessa chuva. E diz a palavra do Senhor que então o menino dele faz isso por 7 vezes. Até que, mas eu quero te dizer, ele fez na primeira. Ele parou de orar na primeira? Não. Ele parou de orar na segunda? Não. Ele parou de orar na terceira? Não. Porque a vida com Deus é uma vida de constância. É uma vida de fé. É uma vida de confiança. É uma vida de certeza. Certeza de que Ele não falha. Certeza de que a sua promessa vai ser realizada na nossa vida. Se não chegou ainda, Lucas, você vai desistir? Não. Você vai o quê? Continuar orando e buscando e crendo e confiando e declarando e profetizando dentro do teu coração, acreditando, porque você já pode ouvir ao som da tua vitória. Você sabe aquilo que o Senhor falou contigo. Você sabe aquilo que Ele tem regado nas suas orações com você, no seu secreto, no seu íntimo. Então você não pode desistir da sua caminhada. Pode estar parecendo difícil, você não pode parar, você não pode ficar paralisado diante da circunstância. A palavra do Senhor diz então que Elias recebe da 7ª vez. Ele diz assim, olha, eu olhei e vi sim uma nuvem muito pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Ela é tão pequenininha que ela é do tamanho da mão de um homem. Então Elias já sabe, aquele é o sinal. Aquele é o sinal, aquela coisa tão insignificante. É o sinal da grande chuva que eu ouvi o barulho. Poxa, mas aí o certo, quando ele diz assim, é tão pequenininha, ele queria dizer o que para ele? Elias, olha só, você está orando, mas o que está vindo aí é muito pouco. Não é nada disso que você falou, essa grande chuva aí não. E não é assim. Às vezes a gente está esperando um grande milagre, acontece uma coisa pequenina, mas era isso o seu milagre? Mas era isso daí? Não, nosso Deus é Deus de coisas grandes. E diz a palavra do Senhor que Elias não se deixa levar por aquilo que estava com ele disse, não, que era pequenininha. Elias diz assim, ó, corre, se apressa e vai até Acabe. E diz para ele aparelhar seu carro, porque está vindo uma grande chuva por aí. E diz a palavra do Senhor que Elias, ele continua regando a sua oração. Ele continua orando ao Senhor. À medida que Elias vai orando, vão subindo novas e novas e novas pequenas nuvens, novos sinais. E a palavra do Senhor diz que então, quando Elias abre os seus olhos, o céu está enegrecido. Aquela pequena nuvem, pequenininha, aquilo que você não deu importância que o Senhor já fez. É dali, aquele negócio pequenininho, aquela porta que parecia pequenininha, só cabia você ali dentro. É o sinal da grande chuva que o Senhor, da providência de Deus enviada sobre as nossas vidas. Aquilo que era tão pequenininho e que nós não demos valor, mas a palavra do Senhor diz que na perseverança e na continuação veio uma grande chuva que enegreceu todo o céu. E ele diz, Acabe, corre, porque essa chuva vai te pegar. A chuva da providência de Deus na nossa vida. Qual é o resumo dessa história? Não é de qualquer maneira que o nosso milagre vai acontecer, mas é na nossa perseverança. É na nossa busca, é na nossa caminhada, não é parando, não é chorando, não é buscando em coisas ou em situações, é respeitando, é conhecendo mais do Senhor, que é aquilo que nós venhamos a buscar. E muito mais do que aquilo que nós estamos buscando, é o que Ele já tem preparado para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Eu gostaria de louvar agora. Gostaria de louvar uma pequena nuvem. Veja uma pequena nuvem. Amém? Coloque a mão no seu coração.
Eu gostaria que nessa noite, sobre a unção desta palavra, que aparentemente pode parecer simples, mas eu creio que esta semana você vai refletir sobre ela. Não é de qualquer maneira que o seu altar tem que estar diante do Senhor, mas com o altar preparado, o sinal já apresentado, a grande chuva, a chuva serótica, a chuva temporã, ela virá com a providência que você tem buscado do Senhor, com a resposta, com a transformação, com a libertação, com aquilo que você veio buscar da parte do Senhor. Então nessa noite, coloque a mão no seu coração, pensa naquilo que você tem buscado do Senhor, pensa como está o seu altar, a sua vida com o Senhor, porque mesmo que você esteja aqui, se você estiver de qualquer maneira, o Senhor está te convidando nessa noite, é só você e Ele, a fazer um concerto com Ele nesta hora. Porque Ele quer enviar a resposta da tua providência. Ele quer te mostrar o sinal, ainda que esse sinal seja um sinal pequeno, diante das lutas, diante da seca. Ele quer mostrar um sinal, e através desse sinal, essas portas vão se abrir, essa circunstância vai passar, porque você não está olhando para ela agora, você já está somente ouvindo o rumor da chuva chegando, o rumor da providência chegando, o barulho do estrondo do gigante que já caiu por terra, o gigante da enfermidade, o gigante da separação de corpos dentro dos lares, porque ele não pode ficar de pé diante de um servo do Senhor que ouve a sua voz e obedece. E nessa noite, coloca a mão no seu coração, porque a resposta que você vem, já há uma grande nuvem sobre nós nesse templo. Oh, ricanta, riela, lama, chore, canta lá. Oh, ribala, surianda, raba, shurikianda, ramanai. Ah, relexerikiandas. Ah, ramantu, riba, suriandas, nai. Oh, o Senhor é Deus dos exércitos, Ele não perde nenhuma batalha. Ache o seu coração na presença dEle nesta noite. Oh, diga para Ele, eu quero consertar-me diante de Ti, Senhor, porque eu creio que o que o Senhor tem para mim é muito melhor. Eu quero Teus planos na minha vida, oh, me mostra, Senhor. Oh, eu não quero estar distante de forma que eu não possa Te ouvir. Não, Senhor, eu quero Te ouvir. E nessa noite o Senhor está falando conosco. Oh, Ricabás, começa a buscar ao Senhor nesta hora. Aproveita essa oportunidade. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Ele está aqui. Oh, Ele está tirando a divisão dentro do lar. Ele está entrando no lar, e aonde Ele entra, o novo vai acontecer. Olha, você vai ver nessa semana um sinal do agir do Espírito Santo. Ela manda e cantarai. Comece a adorar o Senhor. Aleluia! Ele está aqui, igreja. Aproveita essa oportunidade. Olha para o lado. Fala para Ele, vai chover. Oh, Espírito Santo. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover, Senhor. Aleluia. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de Noé, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem
tamanho da mão do homem. Mas esse é o sinal.